sonha com isso, todo mundo busca isso. E eu vou começar fazendo uma pergunta assim, será que as pessoas sabem exatamente o que é felicidade? Pois é, eu fiquei pensando sobre isso desde a hora que eu acordei hoje. Porque ontem, quando nós estávamos pensando, segunda e ontem, quando nós estávamos pensando no tema da live, né? Porque a gente gosta de ter um tema significativo para conversar. E aí veio essa necessidade, né? Tanto sua quanto nossa, de falar sobre algo que traz mais disponibilidade para as pessoas. E nada, os gatinhos, nada nos traz mais disponibilidade do que nos sentirmos felizes, né? E aí vem a pergunta, o que é mesmo a felicidade? O que é mesmo que nos faz feliz? E isso realmente é muito, muito, muito subjetivo, né? O que significa subjetivo? Subjetivo significa particular de cada um. E aí vem mais uma pergunta. Eu tenho experimentado felicidade. Eu tenho experimentado felicidade. 100% do tempo, não. Porém, quando vem algo que me rouba do meu estado interno feliz, eu olho para isso e eu volto para o estado feliz. E como que eu consigo fazer essa mudança para o estado feliz? Diante de tanta informação que nos sequestra do estado feliz, né? Talvez a gente precise sim saber como fazer esse retorno ao estado interno que apoia, mesmo diante do contexto. Não tem como a gente não falar do contexto, né? Do contexto atual. Será que muitas vezes a gente não confunde felicidade com, de repente, com filmes, com histórias que a gente, né, cresce aprendendo, por exemplo, o tal do final feliz, né, vivendo felizes para sempre. Será que a gente não confunde exatamente o que é essa felicidade com algo que a gente sente e aí a gente não consegue entender o que é mesmo felicidade? Sim. Então, você me fez lembrar de algo bem interessante. Eu fui convidada para fazer uma aula para um curso de uma pessoa amiga minha sobre script, os scripts da vida e como o script atua na nossa vida e o que é o tal do script quando nós falamos da constelação ou de uma terapia. E o script, ele não é só relacionado à terapia, lógico, o script de vida que nós experimentamos é um roteiro que nós escolhemos sem perceber, um roteiro que nós escolhemos inconscientemente, mas de uma forma, a gente escolhe esse roteiro quando a gente entra em contato com uma realidade fictícia geralmente, que vem de uma história que nos foi contada, que é isso que você trouxe, né, da onde que vem o ideal da felicidade. Então, muitas vezes nós funcionamos de uma forma inconsciente, a partir de uma imagem interna que nós construímos lá na nossa infância. Então, quando eu tive, você me fez recordar de algo bem importante, não estava no script, mas quando eu fui para a Alemanha pela primeira vez, em 2014, eu tive a oportunidade de ser atendida por Bert Hellinger. E nesse momento, nesse atendimento, nós tivemos uma tarefa anterior que era discutir sobre qual era o nosso script. E como a gente sabe qual é o nosso script? Nós vamos analisar qual é a história da nossa infância que mais está presente em nós. E quando ele fez essa pergunta, na época, me veio rapidamente uma história infantil de um livro que nós tínhamos, e era a história do Bambi. E era um livro que meus pais compraram para nós e que tinham várias histórias, mas a minha preferida era a história do Bambi. E eu tinha uma imagem interna daquela história que ainda permeia a minha vida inconscientemente. E mesmo que eu tive esse atendimento com o Bert lá em 2014, eu ainda tenho insights a partir daquele atendimento.
porque quando ele me colocou de frente com a realidade, eu levei um susto. Porque a minha lembrança da história do Bambi era uma lembrança de muita felicidade, ingenuidade, pureza. Só que o que mais tem nessa história, né? O que está escondido junto nessa história? Tem uma informação de morte, né? Porque é uma história muito triste, a história do Bambi. Ele perde pessoas muito especiais e aquela ingenuidade, aquela fragilidade permaneceu em mim. Então, acho que é até um exercício interessante de quem está assistindo, Isso. pensar qual a história, qual o conto, né? Esse é o próximo passo. Qual é a história que embasa a minha vida? E sim, de maneira inconsciente, eu estava olhando para a morte. Então, como eu vou ter uma experiência feliz, disponível, se tem algo bem intenso dentro de mim, olhando para a morte? Eu não sabia. E quando o Bert Hellinger me atendeu, ele disse para mim assim, e preste atenção nisso, porque tem muito a ver com o atual momento. Ele disse para mim, é sempre uma questão de vida ou de morte. O que nós estamos experimentando agora? A gente está apreensivo, porque é uma questão de vida ou de morte, porque nós não sabemos como o vírus vai atuar em cada um. Também é subjetivo o jeito que o vírus vai atuar em cada um. Então, como eu faço para me manter num estado olhando para a vida diante dessa dualidade, que eu não sei o que o próximo passo vai me trazer? Como manter um estado interno mais tranquilo diante de tudo isso? Como ficar feliz diante de tudo isso? Então, é profundo isso. É muito profundo. Eu ainda me emociono com aquele momento da minha constelação com o Bert. Ele olhou bem para mim e falou, sempre é uma questão de vida ou de morte. E no seu caso é uma questão de morte. E eu não posso fazer nada por você. E foi isso que ele me disse. E eu tive que lidar, ainda me toca profundamente isso, eu tive que lidar com o próximo passo. E qual foi o próximo passo? Eu tive que me aprofundar na minha história. Onde era verdade em mim aquela morte? O que significava morte? O que significava aquele contexto? O que significava isso que estava tão internamente guardado aqui em mim? E na minha inocência, quando eu era mais jovem, eu me considerava uma pessoa muito feliz. Muito, muito, muito feliz. E a minha tendência, mesmo adulta, era voltar para aquela condição de felicidade inocente que a criança tem. E aí, como eu carregava a energia da morte junto, olhar para a morte junto, por causa dos meus próprios contextos, sim, teve várias... tiveram várias perdas por morte no meu sistema, na minha família. 2 irmãos que faleceram, um com 16 e um com 29 anos. Antes disso teve um outro fato importante de uma perda significativa. Então eu fiquei cristalizada naquela imagem, apoiada pela história, pelo meu script, que é o Bambi. Como eu comecei a sair daquilo? Então, quando você identifica qual que é o seu script, ele vem por uma informação boa, porque eu tinha uma lembrança boa dessa história do Bambi. E o que mais vem junto com a história? O que está contido na história que atua de forma totalmente inconsciente. Então, a pergunta que vocês podem fazer para vocês mesmos qual é a história infantil que me toca? Qual que é a história da minha vida que me toca? Porque pode ser que essa história não esteja relacionada a uma história de um livro, pode estar relacionada a uma vivência, alguma experiência que você teve enquanto criança. Uma história da família, uma história triste, talvez, sobre um familiar, sobre um avô, sobre um bisavô. Muitas histórias nos são contadas, né? Então, qual é a história que te toca? E também, muitas dessas histórias carregam uma série de crenças que acabam, né, que a gente já fala sobre isso muitas vezes, que acabam nos conduzindo, né, a gente monta um caminho, né, formado por crenças e ali a gente segue, né, que
princesa sempre só vai ser feliz quando encontrar o príncipe, né? Que é no caso da Cinderela, porque ela precisa, né? Ela é pobre, ela é simples, a rica, né? Não é uma pessoa tão boa quanto ela. E são crenças que a gente vai alimentando a vida a partir dessas crenças. E elas estão de maneira inconsciente atuando o tempo todo. Aí eu me pergunto, faz sentido que a frágil era a Cinderela nessa história? Quem era a frágil mesmo nessa história? Eram as outras filhas que... Judiação, né? Qual foi o fim da história daquelas irmãs de criação da Cinderela, por exemplo? Né? E também viu no contexto triste, né? Porque a mãe se casou de novo, quer dizer, perderam o pai também. A gente só olha... Essas histórias, elas realmente, elas têm um viés, né? E a gente se conduz por ele e acredita que o final feliz vai ser... Né? O nosso destino é o final feliz. A gente esquece do caminho. Isso. E aí, quando nós temos essa projeção do final feliz perfeito, que é o que a história nos faz acreditar, a gente está sempre separado desse contexto, porque não existe príncipe encantado, não existe vida perfeita, não existe vida sem problema, mas ainda num lugar nós cremos nisso, todos nós cremos nisso num lugar. Aí voltando para o contexto atual, quando nós nos deparamos com algo que está abalando as estruturas de todas as pessoas, como isso que está acontecendo agora, como foge do nosso controle, nós começamos a perceber que falta alguma coisa, que falta uma estrutura, que falta algo que me faz ficar de pé e me mantém na esperança, na fé, apesar de tudo, né? Onde está a fé no momento em que nós perdemos a esperança, ou no momento que nós começamos a nos incomodar de uma maneira muito forte com tudo isso? E a gente se incomoda com aquilo que está fora. Por quê? Porque falta estrutura para lidar. Quem tem estrutura, quem tem um tanto já de pernas, cuida mais do próprio entorno, cuida mais do próprio contexto, cuida mais de si. E quando eu consigo cuidar de mim, automaticamente eu impacto o resto do meu entorno com aquilo que está dentro de mim. E uma coisa muito, muito importante que me veio hoje de manhã também. Quando eu cuido de mim, do meu estado interno, e eu permaneço no meu lugar, eu tenho força. No meu lugar eu tenho força. O que significa isso? Se eu me volto e quero cuidar dos meus pais, porque o meu pai não sabe se cuidar, porque ele está saindo na rua, porque não sei o quê, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Porque a minha mãe isso, porque eles não acreditam, porque eles não estão vendo, eles não acreditam. Então, se eu me volto para cuidar lá de trás, eu estou violando. Não é possível fazer esse movimento para trás e, presta atenção, e permanecer em paz e feliz. Não tem como. Então, onde se mistura essa informação com os scripts, né? Com as histórias que nós escolhemos como final feliz, né? Tá tudo misturado, porque a parte escura, a parte que está oculta dentro de nós em relação às nossas escolhas, das nossas histórias, dos nossos scripts, elas estão atuando de uma maneira muito, muito forte e a gente não percebe. De novo, sempre uma questão de vida ou de morte. É uma questão de vida ou de morte. Quando nós violamos a ordem, tá? Quando nós violamos a ordem, acho que todo mundo já sabe, né? Eu convido sempre para colocar os óculos sistêmicos. O que significa ordem? Existe uma ordem de precedência no tempo. Quem vem antes, veio antes. Quem vem depois, veio depois. Quem veio antes tem precedência. Quando nós falamos de pais e filhos, quem veio antes precisa ser respeitado nessa hierarquia. E respeito significa: minha mãe é mais velha do que eu, minha mãe tem mais experiência do que eu, minha mãe tem muito mais recursos do que eu para lidar com isso agora, do jeito dela. Então,
Todos têm acesso às informações. Não vai adiantar eu querer ensinar a minha mãe e o meu pai como é o comportamento. Eles podem fazer isso sozinhos, tá? Salvo aqueles que têm alguma deficiência, alguma debilidade, alguma doença que impeça que eles tenham condição aqui intelectual de se cuidarem sozinhos. Isso é dolorido, né? Isso é dolorido porque faz a gente ficar com a consciência pesada. Então eu vou cuidar só de mim, não vou cuidar dos meus pais? É isso mesmo que você está falando, Gra? É, mas isso me deixa desconfortável. Isso me deixa até com a consciência pesada, porque eu sei tantas coisas e os meus pais não sabem. Mentira, você não sabe mais do que os seus pais, você sabe diferente. Primeira coisa. Quando você conseguir suportar olhar para a vida, porque aqui é olhar para a morte, violação de ordem é olhar para a morte. Mas olhar para os meus pais é olhar para a morte? Não. Olhar com respeito para os pais é vida. Olhar com desrespeito para os pais é morte. Então, se eu me volto para os meus pais e eu quero cuidar deles, quero proteger deles, eu estou violando. Porque quem protege são os pais. Os pais protegem os filhos. Então, cuide de você e dos seus filhos. Está em dúvida de como lidar com os pais? Olhe para o seu pai, olhe para a sua mãe e fale: eu estou sentindo tanto medo. Pai, eu estou com tanto medo. Eu estou com tanto medo que eu não sei nem o que fazer. Por favor, me dê algo que me ajude. Presta atenção. Eu estou com medo que os meus pais não vão se cuidar direito. Então, em vez de eu chegar para os meus pais e falar: você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que se cuidar, você precisa se cuidar, você não pode sair. Não faça isso, faz um X nessa opção. Agora, o que você pode fazer? Me ajudem a olhar para isso com mais segurança. Pai, o que é que eu faço? O que é que eu faço? Eu estou com medo. Por favor, me dê um conselho. O que é que eu faço? Mãe, o que é que eu faço nessa hora? Eu estou tão preocupada. Você percebe como chega diferente a informação para eles? Quando eu peço, quando eu solicito algo dos meus pais, porque é isso que o filho faz, o filho não vai proteger os pais, o filho vai solicitar dos pais algo. Eu estou dando a oportunidade de eles ficarem no lugar deles e me derem algo, eles me dão algo importante para a minha desenvoltura e ao mesmo tempo eles têm que pensar. Meu pai vai pensar para me dar um conselho. Quando ele pensa, ele está usando isso para ele também. Quando a minha mãe pensa em me dar um conselho, ela está usando isso para ela também. Não tem como eu dizer algo para fora que não passou antes por dentro. E isso traz felicidade. É uma consequência. É que a gente ouve tanto, né, até broncas, né, vamos dizer assim, que os filhos não cuidam dos pais, os pais fizeram tanto pelos filhos e agora os filhos não cuidam do pai. E a gente deturpa, né? Isso é uma informação que está no inconsciente coletivo e está inserida na sociedade para causar desordem, né? Mas os filhos não têm que cuidar dos pais? Os filhos só prestam um servir para os pais diante da necessidade. Se os pais não têm necessidade, o filho não tem que suprir nada. A regra é, a ordem, ela precisa ser validada. A regra é: mãe, você está precisando de alguma coisa? Né? Se você precisar de alguma coisa, você sabe que pode contar comigo, tudo bem? Muito obrigada pela minha vida, eu sou tão feliz porque você me deu tanto. Você me deu tanto, mãe, muito obrigada. E saiba que você pode contar comigo também. Vai pra vida. Aí a criatura lá, o filho, né, está com o carrão novo, com a casa nova, com o ar-condicionado instalado em casa e passa na casa dos pais. É uma casa simples, comum, limpinha, mas não tem o luxo e nem os recursos. Aí o filho bem-sucedido começa a sentir culpa. Aí ele vai lá e ele quer suprir os pais daquilo que ele recebeu. Quando ele faz isso, ele viola totalmente e fica impossibilitado de desfrutar aquilo que
recebeu dos pais e que poderia ser bem usado, tá? Quando eu quero fazer esse movimento de suprir os meus pais, eu sou impedido de desfrutar aquilo que eu tenho. Como faz para esse negócio organizar aqui dentro de mim? Agradecer os pais por aquilo que eles deram, porque eu não tenho essa experiência bem-sucedida se os meus pais não me deram tudo o que eles tinham. Como eu posso retribuir? Eu só tenho uma forma de retribuir, é sendo feliz, é experimentando a felicidade, é experimentando e desfrutando daquilo que você construiu com aquilo que os seus pais te deram. E é talvez olhando para os pais e perguntando como eu posso, né? Como eu posso fazer algo por você? Tem algo que eu posso fazer por você? E talvez o pai fale assim, nossa filho, tá tão calor, né? Eu acho que você pode sim comprar um ar-condicionado para mim. E aí, presta atenção, se couber para o filho isso, se o filho não vai privar a família daquilo que é o contexto familiar, ele supre isso para o pai, a partir do desejo do pai, a partir da solicitação, então, do pai. Agora vamos trazer isso para a vida real aqui no Covid, né? Vai na casa do seu pai, com todos os cuidados que você sabe que precisa ter, e pergunte para o seu pai e para sua mãe se eles precisam de algo. E se o seu pai e sua mãe falarem, aqui está tudo bem, e eu acho tudo isso uma besteira, e é isso que eu penso. Pai, eu respeito a sua opinião. E eu confio que você vai se cuidar da melhor maneira possível. E lembra da última parte da frase. Eu nunca te disse isso, pai, mas eu quero te agradecer pela minha vida. Você me deu tanto. Volta para essa. Veja se você tem coragem de falar isso para o seu pai. Veja se você tem coragem de olhar nos olhos da sua mãe e falar, mãe, obrigada, ó, arrepia, por absolutamente tudo. Você foi tão generosa e tão boa comigo a vida inteira. Isso deixa os pais livres para cuidarem deles. Isso deixa você livre para cuidar de você mesmo. Só que daí aqui acontece um sentimento que a gente, né, falou agora há pouco, que é a culpa, né? Como eu posso ir adiante e suportar essa culpa de ter mais do que os meus pais O movimento, na verdade, tinham? Ele vai de um jeito e depois ele vai de outro jeito, explicando. A gente não agradece os pais porque a gente acha que eles fizeram a obrigação deles. Eu não tenho que agradecer, porque foram eles que me colocaram no mundo, eles fizeram o que tinham que fazer. Não pediu pra nascer. Não pediu pra nascer e tal. E aí, por outro lado, né, então a gente acha que não precisa agradecer e a gente também acha que tem que cuidar deles. Né? Claro, então, violou. a gente inverte as duas coisas. Né? Então, uma violação, ela é um movimento cascata para milhões de outras violações. O que a gente não percebe? Como nós não temos consciência que pertencimento, ordem e equilíbrio são leis e não são uma escolha, isso atua, independente de eu escolher acreditar nisso ou não. É lei. E a gente não sabe disso. E às vezes, até quando nós sabemos, ainda nós violamos. Quando isso fica mais claro aqui dentro da cabeça, a gente começa a entender a potência da violação, a catástrofe que a vida vira por causa da violação. E nós somos convidados a viver em desordem e não em ordem. A mídia bate em cima do medo, essa mídia que é capitalista selvagem. Estou falando daquilo que a gente falou semana passada, que é notícia séria. Estou falando desse movimento capitalista selvagem. Por quê? O medo leva ao consumo. O medo leva ao consumo. E o medo leva a um consumo desenfreado que não traz paz, que não traz segurança, que não traz nada. Porque, se a gente perceber, os que estão com mais medo são os que têm mais dinheiro. Tá? O sentimento de medo não está entre os mais necessitados ou os mais abonados. O medo está geral. A mesma memória que está num, está no outro também.
Por quê? Desconexão com a essência, desconexão funcional da nossa vida. Existem movimentos essenciais e conexões fundamentais. São dois conhecimentos, dois movimentos que nós precisamos entender e fazer. Nós e todas as pessoas do mundo precisam ter essa condição. Todas as pessoas experimentam a vida através do mesmo viés, que é um pai e uma mãe. Todas as pessoas têm esse movimento organizado que vem de cima para baixo, dos pais para os filhos. O que a gente vê? Desordem, desordem, desordem. Como a gente entra no medo? Se tem medo no teu coração, um medo que é apavorante, um medo que te impede a ação, você precisa olhar para a relação com os seus pais. Você precisa olhar para esse vínculo com os seus pais. Precisa compreender, principalmente compreender o que significa esse vínculo, o que significa tomar a vida, mesmo quando o pai ou a mãe é disfuncional, mesmo quando o pai e a mãe não estiveram presentes, mesmo quando o pai e a mãe não deram nada para você. Então, tem esses dois contextos. Um contexto onde eu recebi tudo e mesmo assim violo, um contexto onde eu não recebi nada e violo, e o contexto correto é, independente daquilo que eu recebi a vida. E o meu movimento de respeito, de gratidão, de reverência é pelos meus pais terem sido o viés da minha vida. Ponto. Não precisa romantizar nada aqui. Tá? Sai do romantismo, sai do mimimi, tome a sua coragem de ser feliz. Mas isso vai exigir um passo, e esse passo, esses próximos passos, eles passam por um percurso, e isso é para todos, que é o sentimento de culpa, tá? E aí a gente pode falar sobre isso na live da semana que vem, que eu acho que é um assunto bem importante, que nós experimentamos a culpa e a inocência. E a gente se sente inocente quando a gente faz as coisas validando aquilo que a gente acha que é válido ou apoiado dentro do contexto familiar, ou a partir do que a sociedade impõe. E nós nos sentimos culpados quando nós fazemos qualquer coisa que é diferente daquilo que é o costume, ou daquilo que a gente acha que é o costume, ou daquilo que a gente acha que vai nos deixar tranquilos. Então, culpa e inocência, consciência leve e consciência pesada. Isso a gente vai falar num outro momento, porque é um assunto que é grande. Eu acho que um dos caminhos mais fáceis para a pessoa identificar se ela tem essa questão de culpa é o julgamento, né? Que quando a culpa vem do julgamento, né? Por que eu não posso? Porque eu estou julgando que eu estou errada, eu estou julgando que os meus pais são menos do que eles são. Então, quando eu começo a julgar, é porque eu estou tentando justificar. É esse efeito cascata, porque o julgamento, ele interrompe a ordem também. Então, a gente não tem ideia de quantas ações, quantos pensamentos, quantas palavras nossas violam a ordem. Qualquer julgamento viola a ordem. Violou a ordem, eu estou desprendida da conexão essencial. Eu falei numa outra live, num outro momento, que quando nós nos encontramos com os nossos pais, ou vou pegar os pais porque é onde nós temos mais reatividade, na verdade. Mesmo que a gente não expresse, a gente chega na casa dos pais, a gente faz escaneia. A gente escaneia tudo. A gente escaneia cada um com o seu conteúdo interno, vai escanear algo. Ou vai julgar internamente a aparência, ou o jeito de falar, ou o jeito que faz isso, ou o jeito que faz aquilo, ou o jeito que aprecia a vida, ou que não aprecia a vida, o jeito que ele gasta o dinheiro, o jeito que não gasta o dinheiro. Cada um no seu contexto, a partir das suas próprias crenças, chega na casa dos pais e reage. Reatividade. Vai reagir. Presta atenção quando você se encontra com os seus pais, com o que acontece por dentro. Né? Que tipo de objeções começam a borbulhar, que tipo de críticas começam a borbulhar e que tipo de julgamentos começam a borbulhar. Mesmo que você não fale, porque você sabe que é um desrespeito falar.
Só que eu não falo, mas eu penso, eu sinto, eu experiencio isso. E vibro, né? E vibra. E a consequência, ela vem a cavalo. E não é só um cavalo, é uma cavalaria. E também, assim, não adianta a gente fazer esse julgamento e falar, não, mas isso aqui isso eu tô certo. Né? Nisso eu tô certo. Isso não é um julgamento, porque aqui eu tenho razão. Sim. Né? Qualquer coisa que nós temos oposição aos nossos pais, independente de certo, errado, bom, ruim, ter razão, não ter razão, é violação. Então a gente tem que aprender a lidar com os pais e atuar em relação a eles de uma maneira respeitosa e que não causa essa violação. E uma das maneiras que a gente tem de fazer isso e que contribui para a nossa felicidade é compreender qual é o meu lugar, qual é o meu tamanho, como eu me comporto em relação aos meus pais quando eu preciso, por exemplo, dar uma informação para eles. Eu posso falar com os meus pais sobre todos os assuntos, eu posso falar com os meus pais sobre quais são as maneiras de nos prevenir daquilo que está acontecendo. Só que precisa ter um estado interno que vibra, que a experiência acontece do meu lugar de filho, de pequeno, de necessitado num nível. Os filhos diante dos pais, tem uma frase do Bert Hellinger, são pequenos, pobres e necessitados, uma coisa assim, são 3 pontos que o Bert Hellinger fala. Nossa, mas por quê? Porque por mais que nós vamos para a vida, é uma necessidade estar com esse vínculo de nutrição em relação aos nossos pais. Quando nós estamos separados dos nossos pais, desse vínculo invisível, nós começamos a enfraquecer. E é por isso que nós experimentamos a tristeza, por isso que nós experimentamos algo que falta mesmo tendo absolutamente tudo, por isso que nós experimentamos um medo tamanho gigante numa situação que nem essa, mesmo sabendo que tem que ser feito, mesmo com todos os recursos que nós temos. Nós temos todos os recursos para passar por essa situação de uma forma equilibrada. E a gente não consegue porque a memória mais forte é a do medo. Medo significa desconexão, principalmente desconexão do pai. Ontem na live da terça, que é uma constelação que eu faço em grupo na live do WhatsApp, eu falei sobre isso. Nós experimentamos uma desconexão do masculino, que significa proteção, que significa força, que significa o próximo passo. Quem não consegue dar o próximo passo está desconectado com o pai. Quem está com muito medo está desconectado com o pai. Quem está se sentindo impotente, desprotegido, toda essa coisa que está vindo falta o pai. Mas grave, me dou bem com meu pai, como isso? Existem muitas informações inconscientes e isso pode ser visto através de uma constelação. Ontem na constelação eu fui fazendo perguntas para as pessoas. Quando eu sinto tristeza, eu identifico que eu estou muito triste. Uma boa pergunta para fazer é: quem em mim está triste? Põe a mão no coração e pergunte: onde em mim, quem em mim tem essa tristeza? Quem vem na cabeça? Quem vem? Se eu estou saudável, se eu estou me alimentando bem, se eu tenho uma casa com um certo conforto que me acolhe, tenho cama, tenho comida, eu estou aqui orientando os meus filhos como fazer, eu estou lidando com o meu marido, se é o caso de você ter um marido, e está lidando com tudo. Por que tanto desconforto? Por que tanto medo? Por que tanto desespero? Não faz sentido, é um sentimento desproporcional ao tanto de recursos que a gente tem. Tá? Então, da onde vem esse estado interno fortalecido? Né? Eu sinto medo também, eu sinto impotência também, eu sinto desconforto também, mas eu consigo sentir, acolher e rapidamente me posicionar de novo. Como eu faço isso? Eu pego a minha caneta e desenho os meus pais aqui, não desenhei hoje, mas depois eu vou desenhar. Desenho a minha conexão aqui. Eu fecho os meus olhos e eu tomo o meu pai aqui e a minha mãe aqui. E eu deixo a presença deles atuar em mim. A gente faz isso com o pensamento. A gente faz isso fechando os olhos
e pensando neles, ou quem consegue visualizar, fechando os olhos, visualize os seus pais aqui e visualize eles como uma proteção que você tem, porque se você nasceu, teve esse movimento criativo que protegeu a sua chegada até aqui. Se houve a concepção, se a sua mãe te gestou e você nasceu, os guardiões da sua vida são os seus pais. Tá? Então a proteção vem dessa informação, e não da história que você viveu. Quero te fazer duas perguntas. Primeiro, você disse a questão de quando você está triste, né? Você pensa, quem em mim está triste? O que significam as respostas? Por exemplo, eu lembrei da minha mãe, eu lembrei do meu pai, eu lembrei do, sei lá, de repente vem até um ex na cabeça lá, que você até achou que não existia mais. Então, o que significa isso? E a outra questão que eu queria que você falasse também, vou falar agora para não esquecer, quando você chama o pai e a mãe aqui, e aquela pessoa que conhece a mãe ou o pai adotivo, né? Aquele que foi, ou de repente assim, a minha avó foi minha mãe porque eu não conhecia minha mãe. Sim. Quem que traz aqui? Ótimo. Duas perguntas fantásticas, Carla. Muito obrigada. Então, assim, eu fechei os meus olhos e eu perguntei, primeiro você avalia, né? O que me falta? Porque eu tô com tanto medo, o que me falta? Aí você vai pontuando. Tá faltando comida? Acho que não. Se tiver faltando comida, peça ajuda, porque não vai faltar nada pra ninguém. O que tá faltando? E você percebe que não tem nada faltando, você não sabe nem o que é, pergunta, quem é em mim? E de repente vem a minha mãe ou a minha avó. Vamos dizer que nesse momento vem a ideia ou a imagem ou o pensamento relacionado à minha avó. Como nós conseguimos dar um passo, então, a partir disso? Quando eu pergunto isso e a resposta é minha avó, eu estou misturada com a minha avó. Eu vou fazer um movimento. É como se eu tivesse aqui misturada com a informação que a minha avó com a existência que a minha avó mesmo que ela não esteja mais aqui. É uma informação misturada. Quando eu pergunto e eu falo minha avó em mim tá triste, a tristeza que eu sinto tem relação com a tristeza que a minha avó tem, mesmo que eu nem conheça ela, mesmo que eu não convivi com ela, a informação ela emerge. Com o meu pensamento, eu imagino agora ela aqui e eu aqui. Então eu me separo dela, colocando uma representação para ela, ou imaginando ela, ou você pode pegar um objeto. Isso aqui representa a minha avó. Se você tiver alguém, você coloca alguém. Nem precisa ser alguém, não precisa ser uma outra pessoa, porque isso não vai funcionar muito bem. Coloca uma cadeira ou coloca um objeto. E você olha para a avó separada de você, porque agora você percebeu que você está aqui e a sua avó está ali. Quem quiser comentar isso para saber se está fazendo sentido, por favor, vão comentando aí, Rô, você me fala. Então a avó está ali e eu estou aqui. E aí eu digo pra avó, eu vejo você. Minha avó, eu vejo você. E eu vejo também toda a sua tristeza. E vai experimentando o que acontece com você quando você olha pra avó e você diz pra ela, eu vejo toda a sua tristeza. E você pode experimentar, porque assim, quando eu sei qual é o processo, eu sou consteladora, e eu consigo, mas não precisa ser com uma outra pessoa. Só lida com aquilo que você sente. Mas aqui já vem a informação. Você está sendo vista. E você está sendo vista na sua dor. E aí eu digo assim, eu vejo toda a sua dor. E você tem um lugar no meu coração. Você tem um lugar no meu coração. E a sua tristeza também. Eu vejo a sua tristeza. Vó, foi tão valioso a vida que chegou até mim. Foi tão valiosa a vida que chegou até mim. Muito obrigada. Em homenagem a você, eu vou ser feliz. Em homenagem a você, a minha mãe, que ganhou a vida de você, e em homenagem à vida que chegou até mim, eu vou ser feliz. E em mim, você pode experimentar a felicidade também.
são frases de solução, são frases de cura, tá? Como você se sente? Mexe bastante com a gente. Mas eu não preciso ter um coadjuvante, eu posso fazer isso fechando os olhos. Tá? É importante quem de repente acha que você está viajando aqui, só lembrando, né? Nós somos tudo que já passou. Então essa lembrança da avó tá na gente, sim, né? Nós somos. Tá, e nós, porque continua, né? nas nossas células, as nossas células contêm toda a história. E nós temos uma ligação muito grande com a nossa avó materna, por exemplo, porque quando a mãe está sendo gestada, a parte do corpo dela que contém os óvulos também já está lá. Então, nós estamos dentro da nossa mãe quando ela está sendo gestada pela nossa avó. Isso é biologia, tá? Vocês podem pesquisar. E nós temos em nós informações de até 20 gerações. Isso já está comprovado também pela ciência. Mas não é essa ciência tradicional. É a ciência que estuda o campo morfogenético, que estuda de uma outra forma. Mas já tem, principalmente amparado pela física quântica. Então, já tem informações. E quando eu me dou a oportunidade de olhar além daquilo que está aparente, então vem informações riquíssimas, porque esse campo de informações que existe e que contém todas as informações, ele é acessado, ele pode ser acessado. Só que só vai fazer efeito ou sentido para quem se disponibilizar a fazer. Isso tem relação, por exemplo, às vezes a gente acorda e fala assim, nossa, hoje eu acordei, eu tô me sentindo tão mal. Pode ter alguma relação com isso? Sim, então o que resolve nesse momento? Quando eu vou falar com da tristeza, que é algo que está muito forte agora, eu posso sim fazer esse exercício e perguntar quem é em mim. Então, eu me separo. Qual que é a grande sacada? É separar, é dizer sim, você é você e eu sou eu. Você é você e eu sou eu. Eu vejo você, vejo toda a sua dor. Mas você é você e eu sou eu. E eu vou fazer algo bom com a vida que veio de você. E eu olho pra frente. Isso já é algo que separa. Nos separa daquele campo misturado. Aí você falou outra coisa agora. Quando você chama o pai e a mãe e de repente vem uma imagem de um adotivo, né? Tá, não, mas é outra coisa. Você falou quando você acorda e se sente um pouco sim. mal. Às vezes você acorda, né? E você sente mal e você fala assim, nossa, eu acordei tão mal hoje, mas nem sei porquê. Isso, aí você pode fazer um exercício bem rápido, que é onde eu estou, como eu estou, o que é a verdade mesmo. Então, se eu percebo um desconforto físico, eu vou buscar algo para suprir o meu desconforto físico. Se eu percebo que eu estou com dor de estômago, dor de cabeça, tal, eu vou tomar um chá e vou me centrar no aqui e no agora, na presença, na consciência. E encontre uma coisa para agradecer rapidamente. Isso te traz para a presença, isso te traz para uma mudança de vibração instantânea. Se eu acordo de mau humor, eu posso escolher ficar de mau humor e teimar nessa informação, ou eu posso fazer algo para mudar. Lembrando, quem está disponível para um próximo passo? Aquele que está disponível para o próximo passo, que sai da teimosia de permanecer naquele estado desconfortável, está conectado com o Pai. Se eu não tenho força para fazer uma escolha diferente, eu preciso rever a minha conexão com o meu Pai. Vou estar fazendo papel de vítima, né? Claro, mas você está desconectado, está vítima, não tem força. Isso é para quem acorda e precisa se flagrar. Precisa falar assim, o que eu faço com isso? Tô com mau humor, o que eu faço com mau humor? Vou escolher ficar com mau humor ou vou escolher agradecer? Então escolhe alguma coisa que você pode ser grato e mude seu estado interno. Isso é coisa de adulto, isso é coisa de quem não está mais no estado de vítima, isso é coisa de quem quer ir para frente. Segunda pergunta que a Carla fez foi: quem eu coloco aqui atrás se eu fui criada por outras pessoas? Ou se eu fui adotada, ou se eu fui criada pela minha avó, ou se outras pessoas cuidaram de mim quando os meus pais não puderam. Primeira informação, os pais que são esse viés da força, da nutrição, são os pais biológicos. É o pai e a mãe que conceberam o filho.
mas eu não conheço os meus pais, eu só conheço os meus pais adotivos porque eu era muito bebezinho quando fui adotada. Não tem problema. Você coloca o seu pai biológico e a sua mãe biológica, você imagine esse homem e essa mulher aqui, e você pode sim colocar junto com esse pai, com essa mãe, do lado deles, os adotivos. Se foi só uma mãe que adotou, ótimo. Se foi só um pai que adotou, ótimo, pode trazer. Mas primordialmente, em primeira instância, são os pais biológicos. Não sei quem são os meus pais, não consigo imaginar a cara deles. Pegue um espelho e se olhe. E olha bem pra você. Olha para os seus olhos, olha para o seu nariz, olha para a sua boca, veja que cor que é a sua pele, perceba se você tem manchinhas, se você não tem manchinhas, perceba qual que é o formato do olho, como é o cabelo, se tem que formato que é o teu couro cabeludo. E você vai estar olhando para o seu pai e para a sua mãe. Quem tem pai e mãe que conhece, pode fazer isso também, porque isso nos fortalece em relação a eles. Hoje, quando eu me olho no espelho, eu enxergo meu pai e minha mãe misturados em mim. Tá na cara. A gente faz esse exercício quando é criança, né? Nossa, mas ele é a cara da mãe, ele é a cara do pai. A gente fica o tempo todo tentando identificar o pai e a mãe na criança, claro, e depois a gente não faz com a gente. A gente não faz com a gente. Então, quem não conhece os pais, não conheceu os pais, comece a fazer esse reconhecimento olhando pro espelho. Isso vai te trazer força. Nos primeiros momentos vai ser desafiador, vai ser difícil até, mas vai te trazer força. Reconhecer que você é os seus pais não te enfraquece. Mesmo que eles não prestem, entre aspas, reconhecer os seus pais em você vai te trazer força que nem nada no mundo vai trazer. Nem um dinheiro no mundo traz a força que o reconhecimento dos pais traz. Nem um relacionamento perfeito no mundo vai trazer mais força e disponibilidade do que reconhecer os seus pais em você. Então, isso não é uma escolha, isso é um fato. Não é uma escolha. E coloquem isso na cabeça. Fazer esse movimento em relação aos pais não é para quem tem pais bonzinhos, perfeitinhos, que cuidaram bem. Esse é um movimento de reverência à vida. É muito maior do que um comportamento ou ao que significa uma pessoa. É muito maior do que isso. E a gente precisa começar a entender essa amplitude no olhar para poder viver mais feliz. Que é a busca, né? Que a gente está falando desde o início, como é que a gente se torna mais feliz. E é importante lembrar que de repente a pessoa não tem condição de fazer tudo isso que você falou, ela também pode buscar ajuda, né? Fazer uma constelação, porque essa conexão com o pai, quem assiste uma constelação ou várias, vai falar assim, nossa, parece que a culpa é sempre da mãe, né? Porque sempre volta o pai e a mãe no meio do sistema. E também lembrar que não é porque hoje eu fiz essa conexão que eu tô conectada pro resto da vida, né? Porque esse rompimento, ele vai acontecendo ao longo do dia, da semana. Várias vezes, a cada momento em que eu tenho uma experiência na vida, eu tenho eu tenho a consequência do... eu falo isso sempre. Eu tenho um atrito. Todas as relações, elas causam atrito. E o atrito não significa que é sempre ruim, né? Eu tô aqui conversando com você e eu posso olhar para a cor dos seus olhos e eu tô olhando para minha mãe. E eu nem percebi que eu lembrei da minha mãe, de repente uma coisa que a Carla fez me irritou profundamente. E eu, né, nem sei o que tá acontecendo aqui dentro de mim, mas de repente eu me irritei. Por quê? É um gatilho que faz uma memória aqui emergir. E aí eu me dou super bem com a minha mãe. Eu tenho, né, um relacionamento bacana com a minha mãe, mas tenho uma nhaquinha lá de quando eu era criança. Então, é muita coisa que a gente carrega dentro de nós. E todas as relações do nosso entorno, elas acontecem como se fosse um purificador de informações. Por que um purificador de emoções? Se você me desperta algo, é porque está em mim. A gente já conversou bastante sobre isso também. Se está em mim, eu posso escolher purificar ou eu posso escolher alimentar. Tá? Então, se o entorno me causa desconforto, eu escolho purificar.
tem várias maneiras de purificar. Uma das maneiras de purificar é aceitar. O que também não dá é pra... eu percebi, deixa pra lá. Isso também não vai resolver, Não né? Porque vai resolver. aparecer de novo, né? Não vai resolver. Então, é entender que nutrição em relação aos pais é diária. Eu sempre falo de uma receita. Quem já me acompanha sabe da receita. A minha receita para os meus clientes é: tome os pais 5 vezes ao dia. Uso contínuo. Então, remédio, tomar os pais 5 vezes ao dia, uso contínuo. Por quê? Porque nós não vivemos sem a nutrição. Nós não vivemos sem ar. Se a gente parar de respirar, a gente morre. Nós não vivemos muito tempo sem água. Se nós pararmos de beber água, o corpo vai padecer. E nós não vivemos sem o alimento. Então, esse movimento em direção aos pais também é um movimento contínuo de preservação da vida. E mais do que preservação, é para que nós possamos ter experiência bem-sucedida na vida, com felicidade, com alegria e com prosperidade. Esses 3 pontos, felicidade, saúde e prosperidade, eles estão intimamente ligados com essa relação com os pais. Se eu tomo os meus pais, se eu entendo que é tomar os pais, se eu tomo os meus pais 5 vezes ao dia, eu vou experimentar a vida mais feliz, mais próspera e mais saudável. Isso exige, um ato de coragem, né? Porque é muito mais fácil a gente continuar no papel de vítima, né? Que eu sou assim porque meus pais são assim, né? E do que fazer isso. Porque exige também uma coisa que a gente já falou em outras oportunidades, que se chama humildade. A gente muitas vezes não sabe, né? A gente prefere a soberba, né? Eu sei mais, que você falou no início, né? Eu sei mais que meus pais. E quer adotar esse tipo de postura. Sim. Então, nisso que você está falando, também não é uma mágica, né? Você falou antes, eu tomo meu pai uma vez e agora eu vou bem pro resto da vida. É uma postura ativa, contínua, é um movimento ativo, é eu entender que eu preciso mostrar o andar, eu preciso fazer o movimento de dar o passo. E isso eu vou experimentar as sensações que a vida tem para me dar se eu tiver coragem de manter o movimento. Manter o movimento, manter essa postura ativa diante da vida e de solicitar aquilo que eu preciso e de tomar, um tomar ativo aquilo que eu preciso. É diferente tomar os pais, né? Eu falo, ok, mãe, obrigada pela vida, muito obrigada, vocês me deram tanto. É diferente de um tomar ativo, de um tomar na experiência, de eu tomar realmente sentindo o que é que eu recebi dos meus pais. E nesse movimento contém tudo. Eu não posso tirar da minha mãe os defeitos. Não posso escolher o que eu gosto. Não, né? eu tomo tudo. Quando eu tomo tudo, eu começo a experimentar um estado de paz. E isso é um processo, não é uma vez e pronto, é um processo, é um passo de cada dia, é conhecimento, busque conhecimento que te nutra para esses movimentos, desliga a televisão de qualquer canal aberto, vá ler um livro, vai contar uma história para os filhos, vai fazer algo que te traga felicidade. Hoje eu postei uma foto de eu tomando meu café da manhã no sol. Cara, eu tenho uma mesa na minha varanda, ela tava na sombra, eu estava com frio, hoje de manhã tava friozinho. O que me traz alegria? O sol me traz muita alegria. Eu só arrastei a mesa um pouquinho, coloquei o meu prato e minha xícara de chá e eu apreciei o meu café da manhã 100 vezes mais do que se eu tivesse tomado esse café da manhã ali dentro da minha mesa com frio e reclamando do frio. Então, adulto fala, como isso pode melhorar? Né? Se eu estou disponível para felicidade, como eu faço para experimentar mais felicidade? Eu estou o tempo inteiro feliz? Não, porque a hora que eu acordei hoje eu estava assim bem chateada com algumas coisas, eu estava me sentindo impotente. Aí depois eu pensei, o que eu faço com isso? Né? E aí eu fui jogar com a vida,
fui me divertir com a vida, porque isso me deixa potente. Se eu posso escolher o que me traz alegria, então eu não sou impotente. Na verdade, ser impotente era só uma ideia. Né? E aí a gente volta pro conceito, né? É muito importante que a pessoa entenda o que é de fato felicidade, né? Porque... o que me traz felicidade? Não é aquela história, o essencial é simples. Claro. Né? E às vezes a gente, então, tudo bem que seria muito bom viver feliz para sempre, encontrar um príncipe, seria fantástico, né? Mas a gente precisa sair, né, do conto infantil, então, identificar, porque de repente a nossa experiência de felicidade pode ser ainda melhor do que aquela do livro. Então, olha para o script, reconheça o seu script, avalie profundamente qual é a parte desse script que te deixou talvez anestesiado na vida e fala, eu vou escrever uma nova história. Eu já sei o que me faz feliz. Meu marido estava de aniversário domingo. Aí um dia antes eu estava escrevendo sobre o que me faz feliz. Eu escrevo muito. E aí eu pensei, o que me deixaria mais feliz? Eu tenho figo plantado aqui no meu quintal. E tem só um dos pés de figo que está produzindo. Eu pensei, o que me deixaria muito feliz é colher uma baciada de figo. O que me deixaria feliz eu moro numa chácara, tá? Colher os próprios ovos. Ter um galinheirinho, já tenho uns galinheirinhos bem bonitinhos que eu quero. Colher os próprios ovos. Eu não quero comprar ovos no mercado, minha mãe me traz ovos, mas eu colher os próprios ovos ia ser bem legal. Aí você fala, nossa, Gra, cada gosto que você tem, esse é o meu gosto. Eu quero quebrar o ovo e saber que aquele ovo é orgânico, ele é integral, ele tem a gema amarelinha e são das minhas galinhas. Quem tem alguma coisa a ver com isso? Eu tenho a ver com a minha felicidade. E se eu aprecio isso, detalhe, que é uma coisa chique com os ovos, eu como os meus ovos com azeite de oliva trufado que eu comprei na Alemanha. Uau, né? Agora ficou chique. E qual que é a diferença? Entendeu? Não é todo dia. Tem dias que eu como com bacon, tem dias que eu como com azeite de oliva trufado, tem dias que eu como puro. E eu sou feliz quando eu tenho o trufado e quando eu não tenho o trufado. Você precisa, na verdade, identificar. Identifica o que é. Identificar, porque muitas vezes você sonha, muito provavelmente, um dia você imaginou que você seria feliz indo para a Europa. Claro. Aí você foi, mas não necessariamente era aquilo. E outra, a menos que você vai viver lá. A vida é um processo. A vida é um processo. Então, o que é sucesso? É estar no movimento em direção àquilo que é o seu objetivo. Então, eu só vou começar esse processo se eu pontuar algo que é significativo para mim. Me traz felicidade ir para a Alemanha passear, me traz felicidade ir para a Alemanha ver o seminário da Hellinger Schule. Sim, mas me traz felicidade também ter o meu galinheiro com as galinhas, me traz felicidade colher figos. Percebe como o sentimento de felicidade é o mesmo, mas existem vários recursos. Então, começa a pontuar aqueles que são bem simples e aqueles que são o uau da vida. O top, né? Quase uma realização. E é importante também porque quando a gente não sabe o que é felicidade, o que nos faz feliz, a gente costuma sempre ir pela falta, né? Então agora que as pessoas estão fazendo isolamento social, muitas pessoas estão em casa e reclamam, nossa, eu não posso visitar minha mãe, nossa, eu não posso ir ao cinema. Cara, eu não posso reclamar do cinema porque eu nem sei quando foi a última vez que eu fui. Como é que eu posso reclamar que agora eu não posso ir ao cinema, né? Então a gente reclama daquilo que a gente não pode fazer. Vamos olhar aquilo que a gente pode? Sim, o que é possível agora. Por exemplo, eu não posso ir para a Alemanha fazer o evento lá, assistir, ou participar do curso, porque eu tenho outras prioridades aqui, ou de repente eu quero ir para outro país, não quero ir para lá. Mas eu não preciso focar nisso, né? Eu não vou ficar triste. Qual é a sua verdade? Qual é a sua verdade? Qual é o seu desejo? E como eu posso suprir e ser feliz a partir da realidade que eu tenho agora? Eu não consigo algo para frente se eu não aprecio o meu estado atual. Então, para mim conseguir ir para a Alemanha, para mim conseguir ter a minha casa quase pronta, para mim conseguir falar aqui, eu precisei começar a amar a minha realidade do jeito que ela era. Então, qual é a realidade que você tem agora aí na sua casa? Ame isso. Ame de uma maneira autêntica. Então, vai vir um sentimento que talvez você nunca tenha experimentado antes, né?
faça o teste. A gente falou tanto recurso agora que eu vou deixar o povo tonto, né? É verdade. Se alguém tem alguma dúvida, pode escrever. Isso. Fala assim, olha, eu tentei isso, não consegui. Como Muitas faz? vezes Como eu posso, né, realmente fazer uma ação significativa? E talvez vocês possam contribuir com mais temas que a gente possa falar específica, aqui, né, uma dúvida específica que a gente pode conversar. Quem precisar constelar pode chamar, eu estou atendendo constelação online, atendimento de postura sistêmica também online, para quem não quer constelar, mas quer um apoio para esse momento. Então entre em contato e solicite a ajuda que você precisa. Claro, se de repente assim não ficou bem claro, eu quero entender direito, eu fiz e não deu certo, né, fiz e não senti nada, porque realmente é um processo. É um processo. Né, porque é um processo. aposto que com você também foi assim, várias vezes você precisou fazer até quando dia, nossa, eu tô sentindo, Isso, né? exatamente. Porque é um processo. Só, o importante é realmente continuar tentando. Sim. Não consegui. Né, entre em contato, você de repente explica com um jeito diferente, né, ou orienta a pessoa, né, vai fazendo assim, agora faz isso. Né, seja um adulto consciente, responsável, que solicite e que vá em busca daquilo que você precisa. Aproveita essa oportunidade, né, fantástica. E realmente, né, vai ser feliz, que é o que acho que a gente nasceu e busca isso a vida inteira, né, a felicidade. Sim. Gra, muito obrigada. Bom dia a todos, gente. Obrigada, um beijo. Beijo Carla, a todo mundo. muito obrigada. Até semana que vem. Obrigada, Rô. Aqui de novo. Beijos.